1 Tessalonicenses, logo após de Colossenses, tem ali a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, primeiro versículo, vamos à leitura. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De certo, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Aqui nesse texto do apóstolo Paulo, ele traz algumas instruções sobre um viver piedoso. Aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele determina parte da ética cristã, não o todo da ética cristã, mas uma parte dela, para que nós nos submetemos a essa vida piedosa e que possamos nos submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. E eu estava pensando sobre o nosso cotidiano, que é o nosso tema. Embora a gente tenha pessoas aqui de várias idades, até mesmo de contextos sociais diferentes, e pode ser até diferenças culturais, a gente consegue definir o nosso cotidiano aqui em 3 camadas básicas. A primeira camada que eu estive pensando é o nosso trabalho, que a gente pode fazer trabalho / estudos / lazer. Todo mundo aqui trabalha, ou se não trabalha está estudando, ou se não está estudando só está no lazer, né? Só está brincando, só está assistindo televisão, ainda está só na parte do lazer. Uma segunda camada é a nossa família. O nosso cotidiano é recheado pela nossa família, a convivência familiar. E, por fim, a igreja. Isso é o que determina a vida de uma pessoa comum. Trabalho, estudo, lazer, família e igreja. A família, eu sei que já foi falado dos rastros, né? Na família, acho que foi o primeiro módulo, com o Alex, se eu não me engano. Igreja já foi falado também? Já foi falado. E comigo ficou essa parte do cotidiano, com um foco maior no trabalho, no estudo, no lazer, mas eu entendo que o nosso dia a dia também ele é recheado pela nossa família e pela nossa igreja, não tem como desassociar isso, né? Os colegas, os amigos. Então a gente acorda numa segunda-feira, a gente toma o nosso café e partiu o trabalho. Quem é que trabalha? Levanta a mão para mim, por favor. Então você acorda de manhã, toma café, partiu o trabalho, certo? Se não trabalha, partiu escola ou faculdade. Quem está estudando? Estuda. Escola ou faculdade? Ensino médio ou faculdade? Ensino médio, alguém faculdade? Faculdade. Então, tomou café, partiu faculdade ou a faculdade está sendo à noite. Né? Muitas vezes à noite. E a gente mistura esses nossos compromissos pessoais e diários, lidando e se relacionando com pessoas. Acaba que são os nossos colegas de trabalho, da escola, os nossos familiares, os nossos amigos, irmãos da igreja, tudo isso interage conosco todos os dias. E para a gente deixar rastros do reino de Deus nesse dia a dia, a gente precisa seguir uma ética cristã muito bem definida, que a própria palavra de Deus determina para nós. Então, para deixar rastros, a gente segue já um cronograma que está muito bem detalhado nas Escrituras. Não é aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, mas a palavra de Deus já dá o caminho para você deixar vestígios e rastros do reino de Deus no seu dia a dia.
E no primeiro versículo que a gente leu, é interessante ver que o apóstolo Paulo, ele diz que essa maneira de viver, seguindo uma conduta e uma ética cristã adequada para o nosso chamado, é a única forma de agradarmos a Deus. Então aqui a gente já consegue tirar um primeiro princípio. O primeiro ponto que eu quero destacar é que para a gente deixar um rastro de um viver piedoso, e a forma correta de fazer isso é seguindo as instruções que foram colocadas aqui para a gente poder agradar a Deus. E lá para aquela igreja, a igreja na cidade de Tessalônica, esse viver prático piedoso já era uma realidade. Aquela igreja vivia essa realidade, porque o apóstolo Paulo, no primeiro versículo, parte B, ele diz: efetivamente estáis fazendo. Vocês são já uma igreja exemplar, nota 10 para vocês. O apóstolo Paulo fala: continueis então progredindo cada vez mais, não fique parado aí, né? Continue progredindo nesse objetivo. E a pergunta que eu faço à igreja, casa de oração do Jardim Miriam, já atingiu essa maturidade cristã? Se o apóstolo Paulo escrevesse uma carta aqui para essa igreja, ele falaria: efetivamente estáis fazendo isso, então continue progredindo. Ou qualquer outra igreja aqui sendo representada, a sua igreja já atingiu essa maturidade? Poderia ouvir isso aqui do apóstolo Paulo? Se sim, continue progredindo, é o que o apóstolo Paulo diz. Se não, reveja a sua vida e se adeque a esse padrão que está sendo estabelecido, pois é a única forma da gente agradar a Deus. E Paulo ele continua dizendo que aquela igreja ela estava completamente ciente das instruções que ele estaria estabelecendo ali naquele texto. Versículo 2: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Vocês já sabem, então eu só vou repetir aqui para caso alguém se esqueça. Mas vocês já estão carecas de saber e vocês já fazem isso com muita eficiência. E que instrução que era essa? A instrução é que para a gente agradar a Deus, fazendo a vontade dEle, devemos buscar a santificação. O primeiro rastro, então, que deve marcar as nossas vidas no dia a dia é a santificação das nossas almas, a santificação dos nossos atos, na convivência com as pessoas no nosso dia a dia. Precisa passar pelo processo de santificação. Só assim a gente vai deixar rastros do reino de Deus. E santificação é uma palavra que se refere a um processo ativo em nossas vidas, que nos leva a um resultado. É um processo de santificação para que de fato nós possamos nos tornar santos. A gente está sendo santificado, cotidiano, dia a dia, todos os dias, processo de santificação, para a gente obter esse resultado. É algo que precisa ser exercido todos os dias. E o apóstolo Paulo aqui, ele traz o significado de santificação apresentando algumas negativas. É muito interessante esse raciocínio lógico. Quando a gente pergunta algo, o que é isso? A gente fala o que não é. Vocês já fizeram esse jogo lógico? Para a gente tentar entender o que é uma coisa, a gente fala o que ela não é. E é exatamente o que o apóstolo Paulo fala. Para ele explicar a santificação, ele traz algumas negativas. E ser santo é se afastar da prostituição. Irmãos, eu poderia falar sobre qualquer outra coisa, sobre o que é deixar um rastro no reino de Deus no nosso dia a dia. Mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele decide dizer que a santificação é um afastamento da prostituição. E qual é a relação, qual que é a relevância disso para o nosso cotidiano? Simplesmente relevância total, porque a gente pode acordar de manhã, tomar o nosso café, partir o trabalho, partir a escola, a gente pode estar ali no nosso momento de lazer, a gente pode ter uma boa relação com a nossa família, com a nossa igreja, e mesmo assim podemos ter uma mente profundamente marcada pela imoralidade sexual. A palavra prostituição aqui do grego
significa porneia. É a mesma palavra que dá origem à pornografia. Pornô, que é porneia, e grafia de escrita. A pornografia ela é muito mais antiga do que a gente imagina. Não foi a internet que inventou ela. Não foi a revista Playboy que inventou a pornografia. Há registros extremamente antigos onde os autores eles escreviam histórias pornográficas para estimular uma mentalidade nociva nas pessoas. É algo muito antigo. Mas aqui nesse texto, obviamente, a palavra grega porneia, ela foi traduzida para prostituição. De uma forma muito mais ampla, significa a imoralidade sexual de uma forma geral. A ideia de Paulo é que a gente se afaste de todo tipo de imoralidade sexual. Tudo aquilo que não é permitido, exceto dentro do casamento. A gente deve se afastar. E até mesmo, de forma mais profunda, a prática sexual dentro do casamento, ela também é pautada pelas Escrituras. Não é aquilo que você ouve dos seus colegas, as instruções dos influencers, o que deve ou não ser utilizado. Irmãos, a prática sexual dentro do casamento, ela é santa. Ela agrada a Deus, o sexo dentro do casamento. Imagine o sexo fora, que absurdo. E o apóstolo Paulo, ele diz que a santificação é um afastamento dessa imoralidade. Todo esse absurdo que a gente vê aí fora, nós devemos nos afastar. O mundo ele é sujo, as coisas que existem lá fora, elas são inimaginavelmente nojentas e corruptas. Na verdade, o desvio sexual da nossa sociedade é fruto do imaginário pecaminoso e desenfreado dos homens. Irmãos, vocês não têm noção do que os homens são capazes de pensar e fazer. Alguns de vocês têm noção. Alguns de vocês talvez já se depararam com isso, e é possivelmente que há aqui hoje homens, jovens, adolescentes, neste salão, que podem ser profundamente viciados em pornografia. É possível. Você, meu irmão, talvez a pornografia tenha sido apresentada a você muito cedo. Você era só uma criança, só um adolescente. E essa desgraça foi apresentada a você. Você é uma vítima. Isso foi colocado para você, você criança, você não sabia o que era aquilo. Você ficou fascinado, você ficou chocado com aquilo que é exposto para você. E que foi exposto. Isso tomou conta da sua vida, tomou conta da sua mente. Você não tem forças para lutar contra isso. Você sofre e você deseja do mais profundo da sua alma se livrar disso. No fundo você sabe que isso é nocivo. Você sabe que isso corrói a tua mente, destrói a tua felicidade, a tua alegria. Você não encontra forças em si mesmo e você começa a duvidar até da sua salvação. Você fala, será que eu sou um salvo? Eu não consigo esquecer isso, eu não consigo me livrar disso. Será que eu entendi o evangelho mesmo? Você não é verdadeiramente feliz e você clama todos os dias para se livrar disso. Mas o texto que nós lemos, a palavra de Deus que está sendo anunciada esta noite, ela é viva e eficaz para transformar a tua vida hoje mesmo, para você vencer isso de uma vez por todas. Irmão, se a gente não acreditar que esse texto aqui, que está nesse papel, isso aqui é vivo e eficaz para transformar pecadores imundos, se a gente não acredita nisso, para que nós estamos aqui? Mas o texto que está aqui, a leitura, a exposição da palavra, quando você ouve e pela fé você crê, você começa a vencer. E talvez essa noite finalmente você vai se tornar um homem livre, honrado e fiel. Seja esse homem. Seja esse homem livre, honrado. Eu estou pedindo para você ser um homem comum, que consegue vencer isso.
É isso que Deus quer de você. E talvez você, menina, moça, mulher, minha irmã, talvez você esteja enfrentando esse mesmo problema. De uma forma, estatisticamente falando, bem menor, mas que ano após ano, estudos estão sendo apresentados, que estatisticamente falando, esse número tem crescido e muito no sexo feminino. Se livre disso, minha irmã, confie em Deus. Coloque as suas esperanças em Deus e o seu clamor em Deus. O versículo seguinte, versículo 4, a explicação do que é de fato se abster da prostituição. Preste muita atenção, porque se essa noite você der ouvidos à palavra de Deus, você poderá encontrar alívio e uma saída para o seu problema. Se abster da prostituição, que é imoralidade sexual de um modo geral, a gente já estabeleceu isso, é saber controlar o próprio corpo em santificação e honra. Versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. A palavra honra aqui ela é bastante propensa nesse contexto e foi escolhida pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para dizer que a falta de controle do seu próprio corpo é uma falta de respeito para com o seu próximo, para as pessoas que estão no seu cotidiano, e isso não é deixar rastros do reino de Deus. A falta de controle do meu corpo é a mesma coisa que eu desrespeitar o meu próximo, aquele que está nesse ambiente que eu vivo. Você não controla o seu próprio corpo e você falta com a honra, primeiro consigo mesmo. Você está se desonrando, você está se agredindo. E depois com a pessoa que você está praticando esses atos ilícitos. Você está desonrando a pessoa também, da qual você está fazendo essas coisas erradas. Seja com a sua namorada, com o seu namorado, ou até mesmo com o seu ficante, que é pior ainda. Pior ainda. É falta de honra. Você está desrespeitando essa pessoa. Você falta com respeito com as pessoas no seu dia a dia que confiam em você. Essas pessoas confiam em você e você desrespeita elas. Você desrespeita a sua mãe e o seu pai quando você consome aquilo que é ilícito no escuro do teu quarto à noite. Você desrespeita a tua esposa quando você esconde no seu celular coisas que não deveria. Você desrespeita a sua namorada quando você leva ela para a cama antes do casamento. Falta de respeito. E o apóstolo Paulo traz, aqui no versículo 4, que possuir o próprio corpo em santificação e honra. Precisamos ter honra. Irmãos, a maior dádiva de um homem é honra. É ser respeitado. O que o homem mais quer nesse mundo, agora eu falo para vocês, garotas. Homem, de verdade, quer ser respeitado. A gente tem essa necessidade natural. A gente quer que a nossa esposa olhe para nós e nos respeite, nos admire. Isso é a coisa mais bela, mais incrível deste mundo. É uma mulher te olhar e te respeitar. A gente não precisa de mais nada. A gente precisa de honra e de respeito. Então, a única coisa que define um homem, que testifica que você é um homem de verdade, viril, macho, é que se você é um homem honrado, um homem de respeito. E eu anotei aqui uma frase: tire tudo de um homem, mas se ele tem honra, ele tem tudo. Destrua tudo na vida de um homem. Se ele for um homem honroso, ele tem tudo. Agora, se um homem não tem honra, ele pode ter tudo, mas ele é um nada. Isso é muito visível na nossa sociedade. Quem tem mais honra? Um pai de família honesto, trabalhador, que chega em casa cansado, que ama sua esposa e seus filhos, ou um jogador de futebol que trata as mulheres como prostitutas? Quem tem mais honra? O pai honesto e trabalhador, ele é honroso, e a gente segue jogadores de futebol, influenciadores. Irmãos, não tem nenhum mal nisso. Eu sou fanático no Cristiano Ronaldo. E eu acho ele um homem muito honroso. Eu não sei a vida particular dele, né? Mas ele, enfim, já fez coisas erradas,
vamos ficar só no futebol, né? Mas o fato é esse. Um homem e uma mulher, mas principalmente um homem, ele deve saber controlar o seu próprio corpo em santificação e em honra. A gente deve controlar os nossos impulsos sexuais, porque nós respeitamos as pessoas como elas são. A gente controlar o nosso imaginário é respeitar a pessoa. Muitas vezes trazemos as pessoas para o nosso imaginário pecaminoso para imaginar coisas pecaminosas e imorais. Mas um homem de verdade não tem que agir dessa forma, tem que ser diferente. Então, controlar o nosso próprio corpo é respeitar as pessoas no nosso cotidiano. É isso que é um rastro do reino de Deus, é respeitar as pessoas. Quem age sem qualquer controle dos seus próprios impulsos são os ímpios que estão lá fora. Versículo 5. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. O que caracteriza um descrente lá na rua é que ele não conhece Deus, falta conhecimento de Deus. E o que isso gera nele? Um descontrole dos impulsos sexuais. Quem não conhece a Deus, ele é escravo dos seus próprios desejos. Ou você controla os seus desejos, ou os seus desejos vão te controlar. Mas Cristo já veio e me libertou. Agora eu não sou mais escravo dos meus desejos. Sabe aquele seu colega de trabalho que ele conta uma piada imoral e você fica sem graça e dá uma risadinha? Para ele não te chamar de palavras de baixo calão, né? Fala que você é um afeminado, que você é uma mocinha. Então ele conta uma piada imoral e você dá uma risadinha. Ou o colega na escola, quando faz a rodinha, e no celular eles mostram o vídeo pornográfico, e você fica sem graça. Eu vou deixar de ser homem. Vou deixar de ser homem se eu não entrar lá na rodinha. Não há liberdade ali. Não há liberdade no colega de trabalho que faz piadas imorais. A rodinha, que está vendo o vídeo pornográfico, eles são infelizes. Coloque isso na sua mente. Eles esboçam uma falsa alegria, mas eles não são felizes. Ter esse conhecimento vai te ajudar a rejeitar esse mundo. Quando você colocar isso na sua cabeça, não se sinta mal, não se sinta menos homem por rejeitar essa imoralidade nojenta do mundo. Você controla os seus instintos, você é mais homem do que eles. Você consegue controlar a besta que vive dentro de você. É por isso que você é mais homem do que eles. Eles são animais que não controlam os seus desejos. Eles não são homens. Vocês precisam ser homens honrosos, que controlam os seus próprios desejos. Uma terceira característica que nos explica esse processo de santificação é que não devemos ofender e nem defraudar os nossos irmãos, versículo 6. E que nesta matéria, ou seja, nisso tudo que a gente está tratando, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Ofender e defraudar aqui nesse contexto é um ato de imoralidade sexual ilícita, um caso de adultério talvez, ou qualquer outra coisa do gênero. Devemos controlar o nosso corpo para não defraudar o nosso irmão ou irmã. Meus amigos, na igreja de Corinto havia um camarada que estava tendo relações sexuais com a própria madrasta. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo vai exortar. Olha que absurdo. Mas na nossa igreja atual, quando eu digo igreja, de uma forma extremamente generalizada, existem absurdos muito mais terríveis passando debaixo do nosso nariz. Passando debaixo do nosso nariz. Mas a resposta, o que deve impulsionar a nossa santificação é o medo. O que deve impulsionar a nossa santificação é o medo de Deus. Você tem que ter medo de Deus. Eu tinha medo do meu pai, quando ele chegava à noite. E minha mãe falava, eu já contei tudo para ele, do que você fez. Eu tinha medo. Medo é a mesma coisa que temor.
a gente fala, Deus é amor. Deus é isso. Deus, ele é irado. Deus é poderoso. Faz bem ter medo de Deus nessa relação, para o processo de santificação. Sabe por que a gente tem que ter medo? Porque o final do versículo 6, porque o Senhor contra todas estas coisas, e eu vou traduzir aqui, como eu já avisei várias vezes, é como se Paulo estivesse falando, como eu já avisei várias vezes vocês, Deus é vingador destas coisas. Deus tem poder para se vingar de quem não segue essas instruções que estão sendo colocadas aqui. Então, se você está consumindo pornografia, tenha medo de Deus, porque Ele não vai deixar isso impune. Se você está levando a sua namorada para a cama antes do casamento, tenha medo de Deus. Se você, minha irmã, abre mão da sua pureza e tem relações sexuais com o seu namorado achando que isso vai segurar ele, você não sabe se ele te ama. E você abre mão da sua pureza para prendê-lo. Tenha medo de Deus, Ele é vingador. Se você, meu irmão, está flertando com a sua colega de trabalho enquanto a sua esposa está lá em casa fazendo a sua comida, tenha medo de Deus. Todas essas coisas envolvem o cotidiano. O cotidiano. E a gente tem que ter medo de Deus, porque Ele é vingador. A palavra vingança na nossa cultura, ela está associada com esse desejo errado de praticar justiça com as próprias mãos, talvez motivado por uma questão pessoal e racional. Deus, ele é vingativo, mas não nesse sentido. Deus não é vingativo igual nós somos vingativos. Deus, ele se coloca no lugar da vítima e ele considera a ofensa como sendo contra ele mesmo. E ele aplica uma santa justiça contra o ofensor. Ele aplica uma santa justiça daqueles que foram ofendidos e defraudados. É o que o texto está dizendo. Versículo 7. Eu não sei quanto tempo eu tenho mais, irmãos, mas aguentem comigo. Vamos chegar até o fim para a gente poder encerrar esse texto, tá bom? Versículo 7. A primeira razão para a gente buscar a santificação, então, é a gente ter medo de Deus, porque Ele é vingativo. É ter temor de Deus, como se fosse um pai bravo chegando em casa com a cinta na mão. Isso vai te ajudar no processo de santificação. Vai te ajudar a você vencer os seus vícios, ok? Ter medo e temor de Deus, como um pai rígido. A segunda razão é a natureza do nosso chamado agora. Isso aqui vai nos ajudar nesse processo de santificação. Versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Qual que é a natureza desse chamado? Deus não te chamou para ser bem-sucedido. Deus não te chamou para ser rico, famoso. Ele não te chamou para resolver todos os seus problemas, te dar saúde. Ele não te chamou para ser feliz. Não te chamou para as pessoas te aceitarem, te bajularem. Deus, ele te chamou para a santificação. Só para isso. Só para isso é tudo. Isso é tudo. Ele te chamou, te capacitou, te revestiu de poder para você finalmente ter controle sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre os seus impulsos. Domine a fera que está dentro de você e seja um homem honroso. É disso que o mundo precisa. Homens e mulheres de fibra para mudar o nosso cotidiano. Homens e mulheres comuns. Não são homens e mulheres extraordinários, é fazer o básico. Homens e mulheres comuns. E por fim, a terceira razão para a gente buscar a santificação está no versículo 8. É que se você rejeitar essas instruções que estão sendo colocadas aqui para você essa noite, você está rejeitando o próprio autor dessas instruções, que é Deus. Você dizer não para isso aqui é dizer não para Deus. É falar, Deus, eu não te quero. Não quero viver debaixo da tua autoridade. Versículo 8. Quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu
Espírito Santo. O próprio Deus nos dá a ferramenta para vencermos essas lutas diárias. Deus te deu o Espírito Santo. Você já parou para pensar nisso? O Espírito Santo a gente acha que é uma força, que é uma nuvem, né? Que é um ser. O Espírito Santo é uma pessoa. Vocês sabiam disso? O Espírito Santo é uma pessoa com emoções, sentimentos. Ele fala, ele chora, ele convive com a Trindade, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele habita dentro de você, que também vos dá o seu Espírito Santo. Pare de buscar forças em si mesmo. A gente tem que parar de buscar força nas pessoas, buscar soluções em livros, e-books, métodos, fórmulas. Talvez isso de forma complementar seja legal, irmãos. Mas o foco está dentro de nós. A solução está dentro de nós. O Espírito Santo que habita em nós é o que você precisa para dominar os seus impulsos. A sua mente está dentro de você. Para a gente concluir, irmãos, três conclusões. Quero me dirigir a você, homem, rapaz, menino. Se você está enfrentando vícios, fale com algum irmão aqui desta igreja, capacitado e instruído. Confesse o seu pecado, peça perdão a Deus e peça ajuda, peça um acompanhamento espiritual. Peça um aconselhamento bíblico para qualquer um dos irmãos capacitados. Eu vou estar aqui também, quero colocar à disposição o meu WhatsApp, para às vezes a gente conversar, quero orar por você. Homens ajudando homens a vencer os vícios. Irmãos, muitas crianças foram expostas à pornografia. Carregam isso na adolescência, juventude, sempre achando, agora eu vou vencer, agora eu vou vencer. 20, 25, 30 anos e vai levando. Isso destrói a mente muito mais do que drogas pesadas. Eu posso falar isso de forma científica, há dados científicos que fazem uma análise do cérebro, de como está o cérebro, de pessoas que consumiram isso a vida inteira, e há uma questão social, psicológica. As pessoas, de fato, elas perdem a alegria de viver por causa desse vício maldito, dessa sujeira. Então eu quero me colocar à disposição. Às vezes você vai sentir vergonha. Busca meu nome lá no Instagram, Rod Garcia, me manda um direct. Vamos conversar juntos, vamos vencer isso juntos, ok? Minha irmã, se você está aqui esta noite e você sofreu algum tipo de abuso ou trauma, você tem medo de falar isso para alguém. Mas você já passou muito tempo no frio. Talvez seja a hora de você ganhar um pouquinho de calor de uma irmã mais velha, de uma irmã de confiança, que você se sinta confortável, abra o seu coração para ela. Não quero pressionar porque é um assunto delicado, mas talvez você pode conversar com alguma irmã para ela poder te ajudar a cicatrizar esses traumas, tá bom? E por último, confidencialidade. Confidencialidade. Não tenha vergonha de expor o seu pecado para algum irmão, ok? Mas o foco aqui é pedir ajuda. Irmãos, se vocês forem abordados por alguém, mantenha sigilo e confidencialidade. Há um erro muito grave nas nossas igrejas. Um irmão, quando confessa, o que a gente faz? As lideranças expõe o pecado publicamente lá na frente e coloca em disciplina. Irmãos, eu particularmente, eu tenho um estudo sobre disciplina eclesiástica, mas pode ficar para um próximo momento. A confidencialidade aqui não é para encobertar pecados, mas é para proteger vítimas. Porque a palavra de Deus fala que a gente tem que confessar os nossos pecados e abandonar. Alguns pecados afetam a esfera pública. Talvez você vai ter que confessar para sua esposa algo que você está fazendo ou fez. Você vai ter que colocar na balança. E aí, quero ser um homem livre ou quero ter o risco de perder o meu casamento? Mas Deus vai trabalhar no coração da sua esposa. Eu tenho certeza disso.
o que você for confessar para ela talvez seja um golpe mortal, mas a cruz pode restaurar qualquer relacionamento. Eu tenho fé nisso. Qualquer relacionamento. Se o foco for me humilhar, pedir perdão e olhar para a cruz e falar, a cruz vai resolver o meu problema. Se eu não acreditar nisso, irmãos, que a cruz é poderosa, o que eu estou fazendo aqui? Mas é necessário uma confidencialidade, irmãos. O objetivo aqui é a gente ganhar os nossos irmãos, é acolher quem está sofrendo com a máxima confidencialidade possível para a gente ir vencendo juntos